Oi, pessoal do nono ano, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Bom, esse vai ser o nosso primeiro encontro, porque a semana passada foi feriado e a gente não teve, vocês não tiveram aula gravada, tá? Eu vou rever, nesse primeiro momento, alguns conceitos de genética, tá? Que a gente falou quando a gente estava em sala de aula presencial. Tá? Então, eu vou rever esses conceitos, a gente vai bem devagar revendo esses conceitos, para depois eu começar com uma matéria nova, tá legal? Então, vamos lá, eu vou reapresentar para vocês esses conceitos de genética, tá? Que são importantes para a gente dar continuidade ao estudo da genética. Beleza? Então, olha só, vamos relembrar conceitos que a gente viu presencialmente, tá? Esse é o momento para a gente relembrar. Então, vamos lá. Células diploides e células haploides. Células diploides, células diploides e células haploides. Aqui eu tenho par de cromossomos, eu tenho 2 cromossomos rosa, 2 cromossomos roxos, 2 cromossomos amarelos. Lembra que a gente falou que um veio do pai, o outro veio da mãe. É sempre assim, um do pai e um da mãe, um do pai e um da mãe. Forma uma célula diploide com o par de cromossomos. Esse par de cromossomos eu chamei de cromossomos homólogos. Esta célula é representada por 2N. Tá legal? Então, uma célula diploide é uma célula que tem um par de cromossomos, é uma célula chamada 2N. Tá legal? É uma célula haploide. Vocês reparam que ela só tem um rosa, um roxo, um amarelo. Ela não tem o par de cromossomos, tá? Ela é uma célula chamada também representada por N. Aqui 2N, 2 porque tem o par, e aqui N porque não tem o par, só tem 1, 2 representantes. Uma célula diploide também é chamada de somática, que forma um indivíduo. Então, a célula da pele é uma célula somática, logo é uma célula diploide. O neurônio é uma célula diploide, logo uma célula somática. Tá legal? E quais são, Georgia, as células haploides? As células haploides são as células germinativas, os gametas. Então, o óvulo, no caso da mulher, e o espermatozoide, no caso dos homens. São as nossas únicas células haploides, porque tem metade do número de cromossomos. E lembra que eu falei disso com vocês? Uma célula somática humana tem 46 cromossomos. A célula haploide, ela não vai poder ter os 46 cromossomos. Ela só vai ter o quantos cromossomos? 23. A metade do número de cromossomos. Tá? Exatamente para que o óvulo com 23 se junte com o espermatozoide que tem 23 e forme uma única célula, que é o zigoto, e aí volte ao número de 46. Lembram disso? A gente viu isso em sala de aula. Tá legal? Então, para a gente fechar esse conceito, célula somática é uma célula diploide. Uma célula diploide tem o par de cromossomos,
é uma célula representada por 2N. Sempre que aparece esse número 2N, eu estou dizendo que é uma célula diploide, que é uma célula somática. Célula haploide não tem o par de cromossomos, só tem 1, 2 representantes dos pares de cromossomos. É uma célula germinativa, é uma célula gamética, e ela é representada por metade do número de cromossomos por N. Beleza? Então, vamos lá. O que são os cromossomos homólogos? Lembra que a gente falou aqui que tem pares de cromossomos. Esses pares de cromossomos são chamados de cromossomos homólogos. Então, o par rosa, o par roxo, o par amarelo são cromossomos homólogos. O homólogo rosa é o par rosa. O homólogo roxo é o par roxo. O homólogo amarelo é o par amarelo. Tá legal? Então, são cromossomos que possuem a mesma forma. E aí a gente pode comprovar aqui, ó, tem a mesma forma o rosa, tem a mesma forma o roxo, tem a mesma forma o amarelo. O mesmo tamanho e a mesma sequência de informações genéticas. Aparecem aos pares nas células diploides, sendo um de origem materna e outro de origem paterna. Então, apresentam o mesmo tamanho e a mesma sequência de informação genética. Tá? A sequência aqui apareceu 2 vezes, a mesma sequência de informação genética. Sendo um de origem materna e outro de origem paterna. Desculpa. Exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Um veio do pai e o outro veio da mãe. Beleza, galera? Aí vamos lá, olha só. No zigoto, eu vou ter 46 cromossomos, então o zigoto é uma célula 2N. A metade fornecida da mãe, 23 da mãe, aqui é uma célula N, que é o gameta. Metade fornecida do pai, N também, é célula haploide, tá? Então, aqui no zigoto, eu vou ter os cromossomos homólogos. Aqui no gameta feminino e no gameta masculino, a gente não vai ter os cromossomos homólogos, tá? São os pares de cromossomos. Beleza? Muito bem. Aí, a gente viu um conceito também, que são os genes. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, os cromossomos homólogos, ou seja, os pares, um da mãe e um do pai. Aqui eu tenho os genes, é um pedaço do DNA, tá? Que vai locus gênico, aparece aqui para vocês, ó, locus gênico. Locus é a mesma coisa que local. Então, é o local do gene, tá? É onde ele fica. Alelos são os pares, são os genes, tá? Então, os alelos vermelhos e o alelo azul são os pares de genes, beleza? Então, eles vão codificar uma característica. Então, tá aqui, ó, alelos gênicos codificam uma característica. Locus, local onde o gene fica. Isso já tinha até colocado essa definição aqui para vocês, tá? Eu preciso 2 pares de cromossomos para que a característica apareça, para que a cor do cabelo apareça, para que a cor da pele apareça, para que o tipo sanguíneo apareça. Eu preciso do par, com uma contribuição materna e uma contribuição paterna. Só funciona o par. Ponto final. Se não tem o par, não tem a característica. Eu preciso do par de cromossomos para a característica se manifestar, para a cor da pele, para o tipo sanguíneo
e todas as outras características. Tá legal? Então, o gene foi um pedaço, ó, o cromossomo todo aqui, e eu tenho só um pedaço que vai me codificar uma característica determinada. Georgia, mas eu posso ter outros genes no mesmo cromossomo? Pode, mas ele vai codificar uma outra característica. Tá legal? Então, você vai ter um par de alelos, um par de genes codificando a cor do olho. Vai ter um par de genes, um par de alelos codificando o tipo sanguíneo. Pode estar no mesmo cromossomo ou em cromossomos diferentes. Não se apeguem a isso, entenda o conceito. O par de genes codifica uma característica. Tá legal, galera? Então, vamos dar continuidade aqui. Então, olha só, um outro conceito importante: genótipo e fenótipo. Genótipo, conjunto gênico de um indivíduo. Isso é, os genes que ele possui. Se eu estou falando da cor do olho, o genótipo dele é para a cor do olho. O gene é da cor do olho. Se eu estou falando do grupo sanguíneo, o genótipo do grupo sanguíneo. E assim vai, tá? Então, os genótipos são os genes que ele possui e são representados por letras. Eu vou voltar a falar disso com vocês, fiquem calmos, tá legal? E o fenótipo é a expressão dos genes, é a expressão do genótipo. Então, eu tenho os genes, o genótipo, o conjunto de genes, ou seja, o par de genes que vai determinar o meu grupo sanguíneo. O genótipo são os genes, o fenótipo, o tipo de sangue que eu tenho. Se eu sou A, se eu sou B, se eu sou AB, se eu sou O, seu grupo é o meu fenótipo. A cor do olho é o meu fenótipo e ela foi determinada por um par de genes, que é o meu genótipo. A cor da minha pele, ela é o meu fenótipo e ela foi determinada por um par de genes, que é o meu genótipo. Beleza? Aí eu falei para vocês que o fenótipo ele pode ser alterado. Por exemplo, Georgia, eu não entendi. Então vamos lá, olha só. Eu tenho o olho preto, mas eu quero ter o olho azul. Eu vou comprar uma lente de contato e vou botar no meu olho. Eu não alterei o meu fenótipo? Sim, eu botei uma lente de contato. Se eu for à praia todos os dias e pegar sol todos os dias, a cor da minha pele vai mudar. Eu alterei o meu fenótipo. Eu tenho meu cabelo preto. Eu quero pintar de cor de abóbora. Eu alterei o meu fenótipo. Mas eu não posso alterar o meu genótipo. Os meus filhos, os meus descendentes não vão nascer com cabelo abóbora por causa disso. Os meus filhos, os meus descendentes não vão nascer com a cor da pele diferente, obviamente, se eu casar, tiver filhos com o sexo masculino for do mesma cor de pele que eu. Ele não vai nascer com outra cor de pele. Tá legal? A cor do olho, a mesma coisa, não é só porque eu botei uma lente que agora eu vou ter filhos com olhos azuis. Caso, por exemplo, eu tenha filhos com um indivíduo que tem olho preto também, não tem ninguém na família. Ainda tem essa questão, tá? Mas eu altero o meu fenótipo, mas eu não posso alterar o meu genótipo. Beleza? Então, genótipo.
conjunto de genes, os pares de genes que determinam uma característica, tá? São os genes que eu tenho, genes para a cor do olho, genes para a cor da pele. Lembra que é sempre o par. Essas características só funcionam porque eu tenho o par, o que a gente viu, ó, o que a gente viu aqui. Esse é o genótipo, os genes dessa característica, tá legal? O par de genes, conjunto de genes, ou seja, o par para a determinada característica. Tá tranquilo, galera? E fenótipo é a característica que esse gene expressa, que esse genótipo expressa, tá? O fenótipo pode ser alterado, o genótipo não pode ser alterado, tá? Nem todo fenótipo pode ser alterado. O tipo sanguíneo eu não posso trocar. Tranquilo, galera? Então, vamos lá, vamos continuar. Aí, olha só, eu também falei para vocês de gene dominante e genes recessivos. Genes dominantes, aquele que expressa tanto em dose dupla quanto em dose simples, ou seja, quando temos 2 dominantes ou quando só tem um dominante. Lembra que eu falei para vocês do grandão e do pequenininho? Então, o dominante é o cara grandão. Quando tem 2, quando eu falo aqui, ó, 2 dominantes, eu estou dizendo que os 2 são grandões. Então, 2 grandões, a briga empata. Vai determinar a característica dos grandões. Quando eu tenho só um grandão, ou seja, um grandão e um pequenininho, qual é a característica que vai aparecer? A característica do grandão, tá? E os genes dominantes são representados por letras maiúsculas, tá? A grandão, B grandão, C grandão. E lembra que a gente sempre vai escolher a característica recessiva. Então, se é a cor azul é dominante e branco é recessivo, eu vou usar o B. Aí vai ser Bzão. E Bzão para o dominante, Bzinho para o recessivo. O que é o recessivo? Aquele que se expressa apenas em dose dupla, ou seja, 2 pequenininhos. E eu vou escrever com letra minúscula. Então, falando de cor, de cabelo, cor de alguma coisa, cor azul e cor branca. A branca é a recessiva, então eu vou usar a letra B. Vai ser Bzão para o dominante, Bzinho para o recessivo, tá? Se eu estivesse falando de amarelo e vermelho, eu ia usar o V, Vzão e Vzinho, e assim vai. Tá legal, galera? Então, gene dominante é aquele que aparece tanto quando eu tenho os 2 dominantes ou quando eu tenho um dominante e um recessivo. O recessivo, a característica só vai aparecer quando eu tenho 2 recessivos. Lembra que eu falei para vocês em sala de aula? O cara grandão e o cara pequenininho. Numa briga, quem é que vai ganhar? O cara grandão. O cara grandão é o cara dominante. Agora, quando eu tenho 2 grandões, a briga empata. Então, vai ser a característica, os 2 são grandões, eles são iguais. Agora, os 2 pequenininhos, os 2 são iguais. Tá legal? E isso, a gente vai para um outro conceito. Quando os genes são iguais, o que eu quero dizer com iguais?
Eu tenho, ó, os dois dominantes, os dois grandões, azão, azão. Eu usei o A para ficar mais fácil, pessoal. Então, podia ser Bzão, Bzão, podia ser Czão, Czão, podia ser Vzão, Vzão. Tá legal? O A foi usado como exemplo. Então, vamos lá. Os dois são grandões. Eles são iguais. Iguais, homozigoto. Dominante, porque eu quero dizer que são os dois grandes. Mas pode ser recessivo, Georgia? Pode, ó, o azinho com o azinho. Os dois são iguais, então são homozigotos. São pequenos, recessivo. É neste caso aqui que a característica recessiva vai aparecer, ok? Então, aqui, qual é a característica que aparece? Se for característica azul e branco. Azul dominante e branco recessiva. Aqui seria os dois azuis, tá? Espera aí, vamos botar uma outra característica. Azul e branco, perdão, vamos lá mudar para ficar igual. Branco e amarelo. Branco e amarelo, para vocês não confundirem as letras. Estou usando a letra amarela, que é a recessiva. Então, usei o A, tá? Azão para dizer que é dominante, azinho para dizer que é recessiva. Ok? Então, característica branca é dominante, característica amarela é recessiva. Vou usar a letra A, que é a letra do recessivo. Aí vamos lá, os dois aqui são dominantes. Qual é a característica que vai prevalecer? Qual é a característica dominante? Branco. Então, aqui vai ser branco. Azinho, azinho, os dois são iguais, são os dois pequenininhos. Qual é a característica que vai aparecer aqui? A característica recessiva, a amarela. E aqui, Georgia, os dois são diferentes. Se são diferentes, são heterozigotos, ok? E qual a característica? Lembra da briga? Grandão com pequenininho? Quem é que ganha a briga? O grandão. Qual é a característica do grandão? Qual é a característica dominante? A branca. Então, aqui vai ser branco. Ficou claro isso, galera? Então, olha só. Eu vou repetir. Os genes é um pedaço do DNA, um pedaço do cromossomo, que vai codificar uma característica. Eu preciso do par dos dois que estão nos cromossomos homólogos. Um veio do pai e o outro veio da mãe. Para a cor do cabelo aparecer, eu preciso do cromossomo do gene da mãe e do gene do pai. Para a cor do olho aparecer, eu preciso do gene do pai e do gene da mãe. Beleza? Aí vamos lá. Genótipo são os genes, fenótipo é a característica. Então, os genes que determinaram o fenótipo, cor da pele. Os genes que determinaram o fenótipo, tipo sanguíneo. Esses genes são o genótipo. Então, genótipo, os genes que determinaram a cor da pele. Qual é o fenótipo? A cor da pele. Tá legal? Os genes podem ser dominantes ou recessivos.
dominante quando a característica que ele quer, a vontade dele, que ele codifica, aparece, prevalece. E o recessivo, quando essa característica não prevalece, só vai aparecer quando os dois genes são recessivos. Tá legal? Então, a característica dominante, ela domina. A característica recessiva, ela não domina, tá? Então, vamos lá. Homozigoto, quando os dois genes, cromossomos homólogos, da mãe e do pai. A mãe deu o azão, o pai deu o azão. Esse indivíduo tem os dois genes, azão, azão. Qual é o genótipo dele? Azão, 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 azão. Genótipo é homozigoto dominante, porque os dois são dominantes. Os dois genes, o que veio do pai e o que veio da mãe, são dominantes. Este indivíduo aqui, ele é homozigoto, recessivo, porque a mãe deu o azinho, o pai deu o azinho. Então, ele tem os dois, o genótipo dele é azinho, azinho. Um azinho veio da mãe, o outro azinho veio do pai. O genótipo é azinho, azinho. Tá tranquilo? Este cara aqui, ó, ele tem os dois diferentes. Um é dominante e o outro é recessivo. Um é azão e o outro é azinho. Ele é heterozigoto. A mãe deu o azão e o pai deu o azinho, ou a mãe deu o azinho e o pai deu o azão. Tanto faz. O genótipo dele qual é? Azão, azinho. Genótipo heterozigoto. O fenótipo que vai aparecer, qual é o dominante? Qual é o fenótipo dominante? É esse fenótipo que vai aparecer. Ok? Então, olha só, vou dar um outro exemplo para a gente discutir aqui. Tá? Vou, por exemplo, falar de cor. Cor branca é recessiva, é do gene recessivo. Cor branca, tá? É recessiva. Cor preta é dominante. Dominante. Para eu dizer para vocês que o indivíduo, então eu vou usar a letra P. Aí eu estou dizendo para vocês que o indivíduo é um homozigoto dominante. Homozigoto dominante, eu vou escrever aqui do lado, ó. Homozigoto dominante. Ele vai ser o quê? Desculpa, vou usar a letra B, George errou, vou usar a letra B, que é do recessivo, beleza? Então, vou usar a letra B de bola, que é a letra do recessivo. Vou dizer para vocês que ele é homozigoto dominante, eu vou dizer que ele é os dois grandões, homozigoto, os dois iguais, dominante, os dois grandões. Então, o genótipo deste indivíduo é Bzão, genótipo. O fenótipo, preto. Oi? Fenótipo preto, que é o fenótipo dominante. Tá?
Ele é homozigoto recessivo. Qual é o genótipo dele? Se é homozigoto, os dois são iguais. Recessivo, letra minúscula. Bezinho, bezinho. Genótipo homozigoto recessivo é bezinho, bezinho. Fenótipo, fenótipo recessivo, ele vai ser branco. Tá tranquilo? Heterozigoto, como é que vai ficar nesse caso? Genótipo, genótipo. Heterozigoto diferente. Bezão, bezinho. Genótipo, bezão, bezinho. Fenótipo. Qual é o fenótipo dominante? O fenótipo dominante é o preto. Na briga, quem ganha? O preto ou o branco? O preto. Então, fenótipo preto, fenótipo branco, fenótipo preto. Tá tranquilo, galera? Eu vou parar aqui para a gente depois, entendendo esses conceitos, a gente vai então entender como é que a gente vai usar isso na genética. Tá tranquilo? Então, até a próxima. Espero que vocês tenham entendido.